primeira coisa que a gente precisa saber é quais são as características necessárias para eu trabalhar aí no atendimento ao paciente, né? Quais as características que o profissional tem que ter, como é que ela tem que agir, como é que ela tem que ser para trabalhar no atendimento ao paciente dentro desses hospitais, né? Então, vamos imaginar aí como é que essas pessoas chegam até o hospital, como é que elas se sentem quando elas chegam, né? As pessoas, elas chegam carentes, né? Elas chegam precisando de atenção, elas chegam precisando de afeto, elas chegam precisando de empatia. Existe um projeto do SUS que é trabalhado há muitos anos, que se chama processo de humanização, que é justamente para aproximar os profissionais de saúde dos pacientes. Algumas pessoas até esquecem disso, né? Às vezes a gente reclama que um paciente reclama que o médico foi grosso, que a enfermeira foi rude, que a técnica de enfermagem tratou mal, que a recepcionista foi grosseira. Isso realmente acontece, porque as pessoas meio que esquecem que o paciente ele chega lá numa situação de carência, tipo como se ninguém quisesse dar atenção para ele e ele está precisando de atenção naquele momento, tá? Então, uma das características que eu considero muito importante para quem trabalha com qualquer tipo de atendimento é a empatia. O que é empatia? A empatia é saber se colocar no lugar da outra pessoa. Eu preciso me colocar naquela situação e imaginar como eu gostaria de estar sendo tratado naquele momento. Eu gostaria de estar sendo bem tratado? Eu gostaria de estar sendo maltratado? Eu estou me sentindo mal. Eu gostaria que as pessoas me tratassem com mais carinho. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu começo a me imaginar naquela situação e começo a tratar o outro de uma forma melhor. Porque se fosse eu não ia achar legal que alguém falasse alto comigo. Eu não ia gostar que alguém fosse rude, né? Eu ia sentar e ia chorar naquele momento. Lembrando que o paciente chega ao hospital desejando apenas ser acolhido. Essa, inclusive, é uma das funções do hospital, o acolhimento, tá? Então, ter empatia é fundamental. Empatia não é ter simpatia. Às vezes a pessoa é simpática, mas ela é egoísta, ela não é empática, ela não sabe se colocar no lugar do outro. Simpatia é você ser uma pessoa que sabe falar, é uma pessoa que tem uma boa comunicação, que tem um tom de voz agradável, mas não quer dizer que você seja empática, tá? Importante também lembrar que simpatia não está relacionado com beleza. Às vezes a pessoa fala assim, ela é simpática porque ela é bonita. Não, às vezes a pessoa é bonita visualmente e ela é antipática. Ela é uma pessoa que ninguém gosta, tá? Então não relacionem uma coisa à outra, tá? Então não tem nada a ver com beleza nem com aparência física. Dizem até, inclusive, que os mais feios são mais simpáticos do que os mais bonitos. Geralmente as pessoas mais bonitas tendem a ser mais arrogantes, elas têm um ar de superioridade e tal. Mas isso não é uma regra, tá? Outra coisa também que é importante, outro item que é importante, outra característica importante é ter uma boa comunicação. O que é ter uma boa comunicação? Eu preciso saber falar, eu preciso saber ouvir. Se eu não sei ouvir, eu não consigo entender o que o meu paciente quer, o que a pessoa está solicitando. Se eu sou aquela pessoa que completa a outra o tempo todo, eu já não consigo ter uma boa comunicação. A gente tem que lembrar de um processo de comunicação que a gente aprendeu lá na 4ª série, que é o emissor e o receptor. O emissor é aquele que emite a mensagem, o receptor é aquele que recebe a mensagem. Para que a mensagem seja recebida com sucesso, os dois têm que falar a mesma língua. Se eu falo português, mas o meu cliente ou paciente é japonês e não sabe falar português, não adianta eu falar português com ele. Ele não vai entender nada do que eu estou falando. É igual um deficiente auditivo chegar para você falando a linguagem de sinais e você não conhecer Libras. Você vai entender? Não vai. Tá? Então, eu tenho que falar com ele a mesma língua. Eu tenho que falar com o paciente sempre de uma forma clara e objetiva, que ele entenda, que ele compreenda. A modulação da voz também é importante.
Quando eu começo a conversar com a pessoa, se a pessoa falar rápido demais, eu tenho que adequar a minha fala à fala dele. Então, se ele fala muito rápido, é porque ele raciocina muito rápido. Então, eu falo também na mesma velocidade, até porque ele vai ficar agoniado quando você começar a falar lentamente com ele, ele vai querer te completar. Então, você adequa a sua voz, a entonação de voz, a velocidade da sua conversa à modulação de voz dele. Se ele é uma pessoa que fala mais devagar, ele tem mais dificuldade de compreensão, eu vou adequar a minha conversa àquele paciente. Uma coisa também que é importante, eu jamais uso termos técnicos com o paciente. Quem faz curso de recepcionista é a gente. O paciente não faz curso de paciente ou não faz curso de cliente. Então, eu vou usar com ele uma fraseologia mais adequada possível para o atendimento dele. Porque ele não vai conhecer esses termos técnicos, então não vai adiantar nada eu falar um monte de termos diferentes, um monte de termos difíceis, você só vai complicar o atendimento. Não posso falar gírias, tá? Nem falar em voz alta, tom alto, a modulação da voz é importante, tá? Sotaque também a gente tem que trabalhar, quem trabalha com atendimento tem que trabalhar muito o sotaque. E outra coisa também é a questão dos nomes das regiões, diferentes, né? Às vezes a pessoa é de outro estado e lá no outro estado dela, din-din chama chup-chup. Então ela vai falar para você, eu vim comprar um chup-chup, você começa a rir, mas você sabe que o chup-chup é din-din. Então, assim, toma muito cuidado com o regionalismo. Às vezes o que ele quer dizer, eu sei o que significa, mas aí eu sou irônico, eu sou debochado, com o tom de voz ou o sotaque do cliente, do paciente. Então, muito cuidado com isso, tá? A nossa postura tem que ser uma postura ética para que eu tenha uma boa comunicação com esse paciente. Falando em ética, quem trabalha em um hospital tem que ser extremamente ético. Nós nos relacionamos com vários tipos de pessoas de classe média alta, classe média baixa, pessoas miseráveis, pessoas atendidas pelo sistema público de saúde, não interessa quem são. Eu trato todos eles da mesma forma, porque nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com status, nós estamos lidando com vidas, com sentimentos. A gente tem que lembrar que as pessoas têm sentimentos e que se eu trato uma pessoa diferente, ela se sente assim. Ela sente que ela foi tratada diferente, tá? Isso aí a gente lembra lá da empatia. Todas as pessoas têm que ser tratadas da mesma forma. Isso é você ser ético, tá? A minha postura é ética, eu trato todo mundo igual. Eu não faço diferenças de onde a pessoa mora, de que carro ela tem. Agora, claro que aqui em Brasília nós temos um problema muito sério com a questão do você sabe com quem você está falando, você sabe quem eu sou, você sabe quem é meu pai. Ali no hospital não interessa, porque na hora que tiver uma emergência, todos vão ser atendidos do mesmo jeito. Então, o meu atendimento ele tem que ser igual para todo mundo, independente do status social da pessoa, tá? Ser ético também está relacionado com as informações que eu recebo do paciente. É muito importante eu tomar muito cuidado com elas, são extremamente sigilosas, a gente vai falar depois sobre o prontuário, que é extremamente sigiloso também. E as informações que o paciente passa, telefone, CPF, número do cartão de beneficiário, né, de utilização do plano de saúde, todas as informações são confidenciais, tá? O que está ali no prontuário dele ou na ficha de abertura só interessa a ele, ok? Em relação à ética, então, também temos a questão da fofoca. Todo ambiente que tem muita mulher, geralmente tem muita fofoca, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações. Você recebe informações ali na recepção e você acaba passando para outras pessoas, de repente pode chegar até alguém também que não interessa, né? Então, eu tenho que me resguardar bastante ali quando eu faço o atendimento ao cliente. Então, manter uma postura extremamente profissional, não ficar falando da minha vida pessoal para as pessoas, não ficar contando que um paciente chegou lá com um cheiro desagradável, que a paciente chegou com a camisa do avesso, ou que uma paciente gritou com você, ou que a outra foi entregar a carteirinha do plano e a carteirinha estava vencida ou não estava paga. Não interessa a ninguém, só interessa a você que está atendendo
e ao paciente que passou por aquela situação. Até porque tem situações que a gente não escolhe passar, elas acontecem. Da mesma forma que você também tem seus problemas, as outras pessoas também têm. Isso é ser ético. Eu ter a minha postura profissional e eu não misturar as situações. Ser uma pessoa paciente é importante, ser uma pessoa criativa para tomar decisões, resolver problemas, saber lidar com as pessoas também é importante, ter um bom relacionamento interpessoal, tanto para trabalhar com outras pessoas, também como para atender pessoas. Eu tenho que lembrar que eu não posso ter nenhum tipo de preconceito, eu não posso ter preconceito religioso, sexual, nada, político, até porque tudo hoje, se você começa a falar de política, vira briga, né? Então a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. O nosso atendimento é imparcial, ok? Ser uma pessoa educada, a gente já falou sobre educação, saber ouvir, saber escutar. Uma pessoa fala, a outra escuta, quando a outra está escutando, eu estou falando, e assim é uma conversa. Jamais, nunca levantar o tom de voz para o paciente. Eu sei que às vezes a pessoa acaba ficando incomodada, porque ela está gritando com você, ela espera de você uma reação de agressividade. E aí você não responde aquele tom de voz que ela deseja que você fale. Você não vai gritar com ela. Sim, se ela for uma pessoa agressiva, ela vai acabar partindo para as vias de fato, ela vai querer te bater. Não é para você responder, mas ao mesmo tempo também não é para você ser irônico. Nem ficar assim, a pessoa está gritando com você e você, ela vai te matar. Então você fala só, senhor, calma, nós vamos resolver o seu problema. Mostra para ele que você tem interesse em resolver o problema dele, mas sem gritar, sem levantar o tom de voz, ok? Utilizar a sua inteligência emocional é muito importante. Quando eu utilizo a minha inteligência emocional, eu consigo controlar as minhas emoções no momento de raiva, de desespero, de ansiedade, de angústia. Então eu começo a trabalhar a minha mente para poder receber tudo aquilo que vai acontecer no meu dia, na minha semana, e eu consigo administrar aquilo. O que interessa para as pessoas verem e o que não interessa. Então eu faço um controle daquilo. É claro que eu não vou ficar guardando aquelas coisas só para mim, né? As coisas vão acontecendo e eu preciso ir ali administrando. A gente tem várias situações durante o dia que causam realmente um estresse muito grande. Eu costumo dizer que quem trabalha em hospital sai de lá no final do dia com um fardo nas costas, assim, é muito estresse. Então, você tem que ter um controle emocional bem trabalhado. A gente já falou de ser ético, ter a boa comunicação, ser uma pessoa proativa, também é muito importante, porque a gente vê muito isso acontecendo, às vezes a pessoa está ali no atendimento e fica com aquela cara de plantada, com aquela cara de paisagem, esperando o paciente falar alguma coisa, mas não aborda as pessoas, não oferece um café, não oferece uma água, não pergunta se pode ajudar alguma coisa. Gente, proatividade, sabe? As pessoas querem retorno. Às vezes a pessoa chegou lá, a consulta está marcada, mas ninguém pergunta nem o nome dela. Senhora, qual é o seu nome? Está marcada para que horas? Sabe? Qual é o médico que vai atender a senhora? Peraí, deixa eu só ver se ele já chegou, pode atender a senhora antes. Proatividade. O mundo precisa de pessoas proativas e não de pessoas mortas, estão sempre cansadas, tá? Está relacionado também com o dinamismo, sabe? A gente tem que ir trabalhar com vontade, não aquelas pessoas que vão, parece que elas vão se arrastando, tá? Outra coisa também, boa apresentação pessoal é importante, tá sempre com o cabelo arrumado, uma maquiagem básica feita, né? Os dentes limpos, as unhas feitas, as unhas não pode ser de uma cor muito escura, né? Aquelas unhas enormes em gel, tá? Então, assim, a aparência pessoal é muito grande, muito importante, mas assim, não relacione a apresentação pessoal com beleza, também não está relacionado. Então, assim, se eu sou uma pessoa que tem um visual agradável, as pessoas vão me olhar e vão ver que eu tenho uma aparência bonita, né? Às vezes, você se arrumando, você cuidando do cabelo, você passando uma maquiagem, se arrumando, se vestindo adequadamente, você passa para o outro aquela imagem agradável, né? Aquela imagem bonita. E outra coisa, imagina você ali na recepção, descabelada, com um batom vermelhão, o olho preto e tal. Não dá, tem que ser
um semblante de paz, né? Quem trabalha em um hospital, se vocês observarem, elas transmitem uma paz para as pessoas, não aquela coisa agressiva, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falei sobre paciente e algumas vezes eu falei cliente. Então, assim, qual é a diferença do paciente para o cliente? No hospital particular, você não tem muita diferença, porque o meu paciente é o meu cliente, porque ele está pagando, né? Só que o paciente é aquele que requer cuidados. É o meu cliente que paga e ele requer cuidados. A gente costuma dizer que quando uma pessoa fica doente na família, todo mundo fica doente, todo mundo requer cuidados, requer atenção. Então, quando a gente recebe um paciente no hospital, principalmente quando é criança, uma pessoa idosa, a família vai toda junto. Então, todo mundo é cliente do hospital, todo mundo tem que ser atendido da mesma forma. Ai, meu Deus, lá vem aquela velha chata, vem pedir informação. A gente não pode agir dessa forma. A gente tem que acolher a todos, abraçar a todos. Então, paciente, quando a gente pensa em paciente, é aquele que está doente. Cliente é aquele que paga, né? No caso da gente, nós vamos ter aí o paciente que é cliente e o cliente que é paciente, porque ele arca com as despesas, ele que paga, né, ali as custas do serviço, ou a mãe, ou o pai, ou a empresa, mas ele é um paciente, cliente também, tá bom? A gente vai falar muito mais de hospitais particulares, é claro, porque é a área que a gente mais consegue aí trabalhar, né? Do que o hospital público. O hospital público, para você entrar hoje como recepcionista ou no atendimento, só através de concurso público. Agora, temos também o pessoal do terceirizado, né? Através desse serviço que foi criado pelo GDF, também é possível, mas é um atendimento diferenciado e sem guias, tá bom? Na próxima aula eu vou explicar para vocês aí detalhadamente sobre esses serviços de atendimento.